Vamos dar início a esta sessão. Vou utilizar este meio de amplificação de voz para poder ficar na gravação do vídeo. Agradecer muito ao Luís Ramos estar cá, que para além do nome e do trabalho que já conhecemos ao vivo e constamos atuando do colóquio da sessão no Fórum da Maia. A propósito também, ligar também o quiosquezinho e pronto. E são bons encontros. O Luís Ramos tem aqui uma história longa. Eu geralmente não leio as biografias ou as notas biográficas, mas acho que vale a pena, porque quando li fiquei surpreendida com alguns registros, não é? Que considero que valem a pena ser conhecidos também por vocês. Até porque também um aspecto importante quando nós falamos sobre esta apresentação é os fotógrafos gostam de saber como é que os outros fotógrafos fotografam, como é que começaram, que dificuldades é que têm, como é que escolhem os temas. Portanto, os fotógrafos são buscas e a vantagem de termos esta sessão mais intimista é permitir-nos nós também escarafuncharmos um bocadinho a tua história, pelo menos a tua história enquanto fotógrafo. Portanto, nasceu em Lisboa, estudou fotografia no Arco e cinema na Escola Superior de Cinema. Iniciou o seu percurso nos jornais Expresso e depois no Público, do qual foi fundador, repórter e editor fotográfico. Durante esse período, trabalhou numa perspectiva documental, um pouco por todo o mundo, tendo recebido 2 prémios da Fuji Europress Photo Awards em Copenhague e portanto, em Roma, portanto, tens vários prémios, vários prémios, muitos deles internacionais, o que os levou também a esses sítios. Isto já para não falar prémios Visão de Fotojornalismo em vários e consecutivos anos. Desde 2006 é fotógrafo independente, desenvolvendo projetos próprios que têm sido mostrados no país e internacionalmente. Recentemente foi convidado para expor o seu projeto Loneliness no Centro Cultural de Budapeste em 2022, fazendo parte integrante do Budapest Photo Festival. Anteriormente, a exposição Dupla Realidade, Lisboa Revisitada, 2020, realizou-se em Lisboa, na Galeria de Santa Maria Maior, integrada no Imago Lisboa Photo Festival. Este projeto foi também distinguido com o Prémio Transversalidades do Centro de Estudos Ibéricos. Para além destas, a sua mais recente exposição Remember realizou-se no Centro Cultural do Belém, em julho a setembro de 2019. Outras exposições individuais: Musas, Bichos e Outros Seres Extraordinários, no antigo presídio da Trefaria, Layers, no Teatro das Figuras, em Faro, Timelapse, na Casa da Cultura do Brasil, em Bruxelas, na Fundação Dom Luís I, em Cascais, e no Museu Municipal de Tavira. As suas obras têm também sido apresentadas em diversas exposições coletivas em Portugal, França, Alemanha, Bélgica, Itália e Dinamarca. Participou em inúmeras edições em livro e está representado nas coleções de arte da Fundação EDP, Dom Luís I, Câmara Municipal de Tavira, Câmara Municipal de Faro e Casa da Cerca, bem como no Centro de Arte Contemporânea de Almada. Tem o seu site, que é luisramos.net, e eu iria agora aqui fugir um bocadinho do tradicional e contar-te uma coisa, porque há dias estive a falar com uma outra pessoa na área dos jornais, não da fotografia, que tinha feito uma opção, que era deixar o jornal, deixar o conforto, apesar de tudo, o desconforto, às vezes, do dia-a-dia, mas o conforto de um ordenado, de um salário mensal, e como estou com essa realidade muito próxima com essa pessoa, era perguntar-te como é que é essa opção ou condenação, às vezes é isso, se é fácil para o fotógrafo. Bom,
estamos aqui em presença de um fotojornalista e eu tenho alguma dificuldade em dizer isto. Mas eu, quando saí do público, saí porque tive a noção de que a minha profissão tinha acabado. A profissão de fotojornalismo, tal como eu a concebia, tinha acabado. E, portanto, não fazia muito sentido continuar. E tinha outras opções que permitiam ter outros caminhos e outra liberdade que me agradava nessa fase da minha vida. Pois, por exemplo, neste momento, no caso da pessoa que eu estou a referir, é uma pessoa pronto, que era do Jornal Notícias, e neste momento temos a situação dramática, Certo. não é, destes meios. Como é que eu gostava até que esta conversa fosse alargada, porque ela ultrapassa o próprio livro e tem a ver com as nossas histórias de vida, dos atores mais diretos, mas nós também, enquanto leitores e usufrutuários disso, que parece que há uma certa inevitabilidade, ou não há, do fim deste tipo de profissões, do fotojornalista, do jornalista de investigação. O que é que te parece? Eu acho que estamos no fim de uma fase. Não quer dizer que tenha acabado alguma coisa, mas estamos no fim de uma fase, eu acho que sim. E acho que acabou há 10, 15 anos, começou a acabar nessa altura. Portanto, uma morte anunciada. Já havia sinais na altura. Sim, claro. Que também te levam a tomar esta opção. Claro que sim, claro que sim. Tanto sinais. Claro que sim. Olha, e como é o trabalho eu desculpa lá estar a fazer estas perguntas todas, mas são coisas que também nos afetam, não é? Quer dizer, não é impunemente que nós vemos jornais e relações até admitirem-se como protesto, como forma de protesto, mas também o trabalho freelance é complicado. É muito complicado. Depois também depende um bocado de como é que tu organizas a tua vida, não é? E quando dás um salto destes, em que tens, como dizias, um salário, para saltas para o escuro, não é? Tens que ter a noção de tens que preparar o caminho, não é? Não pode ser uma coisa também, senão pode dar um grande disparate. Portanto, tens que ter meios de equilíbrio da tua vida que possam ultrapassar essa falta desse salário, não é? Bom, e agora, voltando para aquilo que resulta do teu trabalho enquanto fotógrafo, diria até artista, porque aquilo que eu considero que este livro não é, eu acho que é muito mais que documental. Sim, espero que sim. Sim, foi assim que eu vi. Quando ele chegou aqui, não é? Nós fomos os primeiros a receber o teu livro. Verdade. E quando tu me tinhas foi dito... diretamente a Maia Dor para aqui. Foi diretamente a Maia Dor para aqui, antes de chegar lá. E aquilo que aconteceu foi que tu tinhas-me falado que tinha a ver com Lisboa, uma Lisboa deserta por causa do Covid, e eu estava, pronto, aquela associação imediata, Covid, Lisboa, portanto vamos ter aqui um livro documental. E depois começo a mexer no livro e foi uma coisa completa, isto foi mesmo uma impressão, uma intuição. Disse, isto não é sobre Lisboa e o Covid, e de facto é sobre... ainda bem que... Foi isso, portanto eu estava à espera de outra coisa. Eu não quero colar este livro, este projeto ao Covid, ao confinamento. Eu acho que nós vivemos uma época muito especial em que nunca tivemos tantos meios para comunicar à nossa disposição e nunca estivemos tão sozinhos. E isto passa-se principalmente nas cidades, nas grandes cidades, ainda mais, não é? E esse é o tema pelo qual eu pego no projeto, não é? É esta questão da solidão que me faz fazer
este projeto, não é? Sim, porque o despojamento destes espaços, se tu não dissesses que isto foi feito no Covid, podias ser uma pessoa com a oportunidade de ir aos lugares onde não estaria ninguém. Ou então fazeres uma grande exposição em que, portanto, uma técnica qualquer de captura de imagem em que as figuras fossem apagadas. Foi o que aconteceu. As figuras naquela altura foram apagadas. Precisamente, mas já temos visto fotografias, aliás, temos aqui um amigo que já há muito tempo que não vem cá por questões profissionais, ele é fora do Porto, que fazia umas fotografias das nossas inaugurações e eram ou fantasmas ou desaparecidos. E, portanto, a ideia é que quase não tinha estado ninguém na inauguração. E quando nós pegamos neste livro, o que é também depois tocante é o facto, ele não é documental, mas tem uma verdade, que é o facto de isto ser assim. Portanto, que é a ausência das pessoas. Por isso é que a associação ao Covid não interessa nada. Não interessa nada. Absolutamente nada. Foi só uma oportunidade. Foi só uma oportunidade. Que é, há uma preocupação de estetização no sentido melhor do termo, que é tu procurares na realidade uma forma de, ou pela simetria, ou pela cor. Nota-se, por exemplo, aqui uma cor bastante lavada, porque a solidão também é lavada. A solidão não tem cores fortes. A solidão não tem texturas. Não é? A solidão é absolutamente flat. É lisa. A solidão é lisa. E eu acho, eu convido-vos vivamente a folhearem o livro, se não puderem comprar, mas aconselho-vos porque tem aqui soluções que, para quem é fotógrafo ou fotógrafa, dão de pensar. E dão até para perguntar assim, porque é que eu nunca me lembrei disto? Porque é que eu não tenho uma fotografia assim, que não tem nada a ver com o deserto do Covid. Por outro lado, todos estes espaços, alguns deles são não lugares, que neste caso não têm gente, não é? E são de uma tristeza, aqui não é só solidão, é uma tristeza enorme. E aquilo que nós muitas vezes... Uma coisa está relacionada com a outra. Completamente, não é? A solidão geralmente é triste, a não ser a solidão criativa. A solidão criativa é empolgante. Eu posso estar sozinho, eu não estou com ninguém, mas estou acompanhado de mim próprio. De mim próprio enquanto criativo. Não estás sozinho. Não estás sozinho, estás muito bem acompanhado por ti. Isso eu acho que é... Isso não é solidão. Isso não é solidão. Eu sou muito boa companhia de Solidão mim está próprio. sozinho. Solidão... Até pode ser no meio de milhares de pessoas. Precisamente. Agora, o que eu notei, por exemplo, nestes não lugares, desde estações, aeroportos, como tantas vezes nós nos queixamos daquele ruído, daquele burburinho, e dizemos que horror, tanta gente, isto não se pode, as ruas cheias de gente, que ouvíamos aqui, inclusivamente no Porto, quando começávamos a ter muitos turistas e tínhamos amigos. Eu por acaso gosto, só para dizer, declarar os meus interesses. Eu gosto de ver muita gente nas ruas e gosto dos aeroportos e gosto da confusão das estações e do metro, sou fã disso. Mas muita gente que se queixava, isto é possível para chegar aqui, eu vinha no metro e aquilo era só ouvia falar de outras línguas e eu dizia, mas isso é bom, então é bom. A Cosmopolita, uma cidade cosmopolita é isso, tem um cosmos dentro, tem aquela gente toda, não, isto é o fim do mundo e não sei o quê, e depois a queixarem-se que estava tudo vazio. E de facto esta experiência do Covid, que foi absolutamente truncada, isto é imperdoável pela guerra na Ucrânia, é imperdoável porquê? Porque não nos deu tempo para integrar na nossa experiência humana uma experiência que foi extraordinária, que é termos o mundo inteiro contaminado pelo mesmo vírus. E eu direi que, e portanto é imperdoável aquela guerra por variadíssimas razões, mas imperdoável por isto. Porquê? Porque, primeiro,
deu-nos a consciência que éramos todos humanos. Fossem brancos, fossem mestiços, fossem negros, fossem chineses, fossem indianos, Pobres ou ricos. pobres ou ricos. E às vezes dizem, pois, mas os pobres com menos condições. Pois, mas um dos primeiros a morrer cá foi administrador de um banco. O primeiro. O primeiro foi um administrador de um banco. O que quer dizer que este vírus era democrático. Era um vírus que pegava. Ele só precisava era de terreno para pegar. E essa não era uma metáfora. Nós muitas vezes, para dizer que todos somos humanos, temos que arranjar uma metáfora, que é muito difícil de apreender. Mesmo aquela consigna, todos diferentes, todos iguais, mas então somos diferentes, somos iguais, como é que é? E, entretanto, vem um vírus que nos contamina a todos, independentemente da idade. Claro, os mais idosos seriam os mais frágeis pelas suas condições de idade e de degradação do corpo, mas apanhava toda a gente. E teria sido muito bom ter havido um tempo de pousio e de reflexão, mas a seguir é aquela catadupa brutal daqueles acontecimentos. Manuel, deixa-me dizer-te uma coisa. Isso é um bocado o que os mídias nos fazem chegar, porque, entretanto, no mundo, em África, no Médio Oriente, subsiste a Síria, está em guerra civil, morrem milhões de pessoas. Em África, morrem milhões de pessoas. E é invisibilidade. É invisibilidade. Portanto, isto, claro, a Ucrânia é na Europa, pronto, digamos, não é? Que é considerado uma guerra na Europa, portanto, é dos mais próximos. Mas as guerras têm continuado, claro. Nós somos mais ou menos sensíveis conforme a agenda dos médias, não é? Isso que tu estás a dizer leva-nos a refletir muito também, tu que estiveste durante tanto tempo ligado aos meios de comunicação social, que é qual é a agenda das nossas preocupações. E a agenda das nossas preocupações é a agenda daquela que nos é veiculada. E há interesses nisso. E como tu dizes muito bem, não era só a Síria, no Sudão, em África, gente a morrer nem tordos, mas a guerra da Ucrânia... Há dezenas de anos. Agora é... São milhares estão a morrer todos os dias. Mas repara, o que é que acontece mesmo agora? No outro dia alguém dizia que está a acontecer quem ia uma coisa ter... bárbara. Bom, mas vamos lá ver. Se calhar não é para aí que a gente quer ir, mas... Sim, mas pronto. Mas é questão da agenda. Esse conflito, eu estive lá há muitos anos e saí lá com a sensação de que nunca se vai resolver. Terá que se resolver, quer dizer, pode não ser o nosso tempo. São consequências do colonialismo, claro, dos ingleses e dos franceses, dos portugueses também. Infelizmente os portugueses, infelizmente. Mas, sim, mas a colonização dos povos europeus, não é? Claro, mas continua, mas não podemos esquecer que vão morrer todos os dias. Claro. Mas amanhã pode nascer um conflito entre a Índia e o Paquistão. Sim, mas isso todos os dias. Se faz parte da... é que, de um momento para o outro, mata-se com o direito, entre aspas. Não, há dois povos ali que a obsessão deles é exterminar o outro. Sim, claro. Não, a grande questão aqui, há dias até havia, isto só para se ver, os israelitas e os colonatos. Mas para além do que o Luís estava a dizer, era que na altura em que começa a guerra na Ucrânia, tornaram-se invisíveis todas as outras guerras e até o número de pessoas que morrem. Mas também quando houve o ataque do Hamas em Israel, acabou desapareceu. E até os próprios comentadores, que isso é uma coisa fantástica e ridícula, não é? Os comentadores estavam a fazer todos os dias o balanço da guerra da Ucrânia, agora são os especialistas. Claro. Nós estamos perante programas são programas de entretenimento. Claro. E há mesmo os especialistas. É muito engraçado analisar-se o discurso, fazer-se uma análise de conteúdo ao próprio discurso. Há dias, agora para meter uma parte copiada, que era
a dizer que o António Costa ia ter o Prémio Nobel da Paz, porque tinha acabado com 2 guerras, a da Ucrânia e a da Palestina. E eu achei aquela piada, de facto, extraordinária, porque subitamente há a queda do governo e deixou de haver guerras. Portanto, era uma piada do Facebook, portanto, que apareceu nas redes sociais e que era ter o Prémio Nobel da Paz, porque acabou com 2 guerras no instante. E isto leva-nos, pronto, e parece que estamos a fugir ao tema do livro, mas não estamos. Porquê? Porque isto, tu enfatizas aqui neste livro aquilo que corresponde à área psicológica, que é um bocado inefável, que é facilmente manipulada e que e é difícil muitas vezes transmitir. Por exemplo, a noção de solidão que aqui está plasmada, em que há poucos seres humanos, mas aqueles que estão sozinhos, ou estão sozinhos e há um sítio em que aparecem 3, ou estão encobertos, ou estão sozinhos, ou só se viram as pernas, ou há um sítio em que estão 3, mas todos desencontrados, que é a dificuldade que há em fotografia, se fotografar os sentimentos, as emoções e a afetividade. E, portanto, e sugeria agora que passássemos para as imagens, porque quem não viu o livro vai ter agora esta oportunidade. Gostava só de dizer 2 ou 3 coisas. E sim, vais dizer, e dizer, portanto, que este livro é de apesar de tudo, o fotojornalista é professor para a vida, fotojornalista, quer se queira, quer não, tem um quadro mental que o faz ser, mas que é um livro pronto, que ultrapassa os enquadramentos histórico-sociais, que foi o que este aconteceu, para passar a ser um objeto que fotografou, portanto é um objeto que tem um conjunto de fotografias em que a solidão está aqui figurada, e não é nada fácil figurar um sentimento, um afeto ou uma emoção, portanto era para te dar os parabéns, e a minha área, sendo a da psicologia, sou particularmente, quando disseste que o livro era sobre a solidão, como é que vai ser isto? Porque tenho algumas reservas relativamente à concretização em imagem de sentimentos tão complexos quanto são os sentimentos humanos, mas de facto tu conseguiste isto de uma maneira muito intensa e muito forte. E é o que eu tenho a dizer, e agora dizes tu, passo a bola. Sem os querer aborrecer, só dar aqui um pequeno enquadramento. Este projeto foi fotografado entre novembro de 2020 e março de 2021. Depois foi exposto no Budapest Photo Festival em 2022. Espero que venha a acontecer uma exposição, pelo menos em Portugal, no próximo ano. O título, quando o livro foi concebido, depois por vicissitudes várias, acabou por não acontecer, mas o livro foi concebido para ir para Budapeste. E por isso é que está, por isso é que é bilingue, e o título também foi escolhido. Bom, eu acho que Loneliness tem um simbolismo e tem uma fonética muito mais interessante que a solidão, não é? Mas pronto, tem a ver com isso, tem a ver com o timing em que foi feito. Isto é um projeto híbrido, que está ali nas fronteiras entre a fotografia de rua e a fotografia de paisagem. Porque, ao contrário da fotografia de rua, que habitualmente tem gente, aqui quase nunca há pessoas na imagem, não é? Portanto, é assim uma coisa. Como é que eu fiz isto? Eu saí para a rua com os últimos projetos que tenho feito. Eu saio para a rua com 2 câmaras, uma com um objetivo e outra com uma 35 e a outra com uma 50. Me faz que não tenha que estar a buscar objetivos. E, por outro lado, os limites do enquadramento são fixos, não é? Obrigam-me a mover e a preencher o espaço do enquadramento conforme os elementos que quero lá colocar, não é?
como habitualmente a gente sai para a rua, nunca sabe o que é que vai acontecer, não é? Nunca sabe o que é que vai encontrar. Aqui havia uma coisa que eu sabia que não ia encontrar, que era pessoas. Não é? E esta era a grande diferença. Pá, foi um trabalho que exigiu muita paciência, muita perseverança, muitas horas a caminhar, chegar, editar o material e às vezes chegar à conclusão que, pronto, naquele dia não tinhas feito nada de jeito e não tinhas nada que se aproveitasse, mas isso é uma coisa que nós temos que nos habituar, que nos aconteça e que seja um desafio constante e que nunca percamos a esperança e a vontade e a perseverança de fazer e tentar que amanhã seja melhor e que para que façamos não tenhamos medo de falhar e que consigamos criar uma linguagem própria, não é? Isso é se calhar das coisas mais importantes, querer ter uma linguagem própria e única, não é? Portanto, aqui, ao contrário do habitual no meu trabalho, em que as pessoas têm uma importância fundamental e decisiva para a leitura da imagem, acrescentando força, dinâmica, dramatismo, esse tipo de coisas, aqui o que se passava era que não se passava nada. A diferença era essa. Era apenas a cena, o lugar, a luz existente e o meu estado de espírito. Foi isso que eu tentei transmitir neste projeto. O chamado decor. Só para concluir, porque agora o Luís vai nos mostrar e comentar algumas fotografias. Há um grafismo, este livro, que, por exemplo, a própria capa representa, que é muito Lisboa. Acho que este livro aqui no Porto, onde reparar depois, nas linhas. Portanto, há uma série de horizontais e verticais e amplitude. Amplitude que é à medida da própria bacia do Tejo, não é? Daquele espelho imenso de água que depois se reflete na cidade e é também uma cidade moderna, não é? Geométrica, o terremoto. Pronto, o terremoto, sim, claro. Estou a falar por comparação claro, com o Porto, não é? Portanto, que mantém uma traça de um outro tempo, não é? E de facto, está muito bem explorado esse lado da própria cidade. Diz? Interessava. Depois, mas não é fácil. Parece fácil, depois de ver, isto é fácil, estava ali. Não é bem assim, não é bem assim. Mas agora tu vais comentar, está bem? Depois do que tu disseste, vai ser difícil dizer alguma coisa mais de novo sobre as imagens, a não ser... O que é que eu posso dizer? Se calhar até preferia que as pessoas fizessem perguntas sobre as imagens. Posso dizer onde é que foi, isto é no Parque das Nações. Isto também. Bom, esta fotografia é uma daquelas em que a imagem humana não existe, mas está presente. Talvez essa seja... É uma das minhas fotografias favoritas aqui do projeto. Porque tem-se a percepção de que o cão está a ser... Há ali uma trela e o cão está a ser conduzido por alguém, mas esse alguém não existe. Embora a gente saiba que ele existe, mas não está presente, não é? Isto foi um dia que eu cheguei de manhã à Costa da Caparica e estava assim, esta névoa, parecia uma coisa assim estranhíssima. E tinha esta imagem também. Pronto, como vocês sabem, histórias, a gente faz 50 mil, e todas as vezes lá. Usa o microfone também. Sim.
Isto é um mirador de Lisboa, o mirador das Portas do Sol. Portanto, aqui há aqui um fundo quase infinito, não é? Se não tivesse esta neblina, esta luz que a Manuela referiu e que é mais ou menos transversal à grande maioria das fotografias, se não fosse isso, via-se do outro lado ao mar, não sei o quê. Isto também é os pilares da Ponte Vasta da Gama. Isto eu nunca percebi o que é, mas pronto, para além do viaduto, não é? Estes pilares, os outros pilares, eu nunca percebi o que é que estão ali a fazer. Talvez fosse para alargar, não sei. Mas são sui generis. Isto é a estação fluvial. Tudo isto estava sem vida. Não é? Tudo isto não tinha vida. Esta é uma das estações de barcos, esta no Cais do Sodré, que isto está sempre a fervilhar de gente. Não é? E mais uma vez aqui há ali uma plataforma que leva, não sabe aonde, não é? Nowhere. A nenhum lugar, não é? Sim. Perdão. Este também é a entrada para o oceanário. Isto são aquelas baias, não é? Que as pessoas fazem aquelas coisas idiotas das filas para entrar. Aqui as baias estão desativadas. Mais uma vez, nós sabemos que há alguém por ali, mas a pessoa não está lá, as pessoas não estão. E acho que acabamos. Pronto, acabou o vosso martírio. Não vos vou amassar mais. Estas foram as fotografias que nós selecionámos. Se quiserem fazer algumas perguntas. Olha, era dizer, por exemplo, aquilo é uma bola. É uma bola de Que basquete. pressupõe que há uma pessoa. Como aquela do cão, não é? Pois, e esta ideia de que há ali uma pessoa, que é na mesma invisível, eu achei esta fotografia mesmo muito bem concebida. Porque aqui é uma fotografia concebida, isto não é um acaso. Não é um acaso. Sim, é um acaso, mas tu apanhaste o acaso com uma intencionalidade. Há coisas que ficam para a vida. Eu acho que um jornalista é jornalista toda a vida, como um médico é médico toda a vida, independentemente do que faça, não é? E há uma coisa que eu continuo a fazer: eu nunca interfiro naquilo que estou a fotografar. Não mexo nas pessoas, não digo para fazer, não encendo nada, não mudo nada, nem sequer uso luzes artificiais. Portanto, é o que está. Sim, mas é uma pessoa que não está. Quer dizer que isto não tem inspiração nenhuma. Não pediu a alguém Não. que tirei uma Não. Não, estavam uns miúdos, um tipo ou dois, a treinar basquete e eu passei a fotografia. Quer dizer, se tivesse ensinado, a fotografia continuava a ser a mesma, ou não? Não sei se perde alguma carga de veracidade, não sei. Pode ou não, se for muito bem feito, não. Quer dizer, para o fotógrafo, Não é o meu género, para o fotógrafo certo, não pode é- ser a mesma coisa. Não é a minha cena. Agora, para quem olha, é a mesma coisa. Sim. Talvez, se for bem feito, talvez. Mas isso, para mim, portanto, é o Eu não estou a minorar a oportunidade do momento. Eu sei. Também é que isso Eu tem sei. mérito. Mas o ensinar também pode ter mérito, só que não é a minha maneira de trabalhar. Ensinar pode ter mérito. E há muitas fotografias ensinadas, há gente que faz fotografias ensinadas com cenas como no cinema. Sim, sim.
Sempre que não há pessoas, nem a intenção de haver pessoas, as imagens estão esbatidas. Nas duas imagens onde se pressupõe a existência de À cor. pessoas, à cor. É intencional? À cor, absolutamente. Porque as pessoas são apocalípticas e destroem tudo? Não, não Ou porque vida. são mais polidas? Não vida. Não Eu é? não sei se no livro depois está assim, mas nestas Tá, que tá, mostrou-se, tá. agora estão assim. Tá, tá. Onde há pessoas, há À mais cor. coisas. À Há cor, cor. horrível. Ok. É uma oportunidade. Resta-me agradecer. Fomos poucos, mas bons. É verdade, é verdade. Foram poucos, mas bons. E muito obrigado por terem vindo. Obrigada, muito obrigada. E parabéns, muitos parabéns.